Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Bom, o intuito desse vídeo é ajudar, vocês aí, quem estiver assistindo, a montar um ambiente de estudos, de testes, voltado para banco de dados. Então aqui a gente vai fazer o que? A gente vai configurar o servidor MariaDB, que é um fork do MySQL, e também a IDE Dbeaver, que será utilizada para poder fazer aí alguns testes, de acesso ao banco de dados. Um objetivo secundário, na verdade, também tem a ver com a possibilidade da gente estar utilizando essas duas ferramentas sem instalação, ou seja, apenas descompactando, fazendo algumas configurações e executando. Para quê? Para que a gente possa ter a possibilidade de trabalhar com isso em um ambiente gerenciado administrativamente, ou seja, você não sendo administrador da máquina, administrador de rede, você possa estar instalando essas ferramentas, ok? Então a gente vai começar aqui acessando o site de download do MariaDB. Vou fazer uma pesquisa simples aqui, tá? Estou usando aqui o computador com Windows, tá? Windows 10. Vou trabalhar aqui com o download para o Windows, beleza? Estou escolhendo aqui a versão 10 do MariaDB. E só vou trocar aqui, ao invés de MSI, um pacote MSI instalador, vou colocar zip e proceder com download. Antes de mais nada, eu acho interessante o seguinte, ele vai pedir para fazer o download aqui. Eu costumo criar uma pasta, vou acessar aqui meus documentos e criar uma pasta chamada dev, tá? Que é para tentar deixar mais organizado. Então vou salvar esses arquivos aqui dentro dessa pasta dev, ok? Vou até lá. Aqui nessa pasta dev, então eu vou verificar a estrutura do meu arquivo. Estou vendo aqui que ele já tem a pastinha aqui, MariaDB e tal, com as pastas de dependência dentro dele, o bin, o lib principalmente. O que eu vou fazer? Eu vou extrair o conteúdo desse arquivo zip aqui dentro. Vou extrair aqui, estou usando aqui o 7-zip, tá? Recomendo para quem não tiver instalado, é um ótimo compactador, extrator, tá? Cliquei com o botão direito, 7-zip, extrair aqui. Vou esperar ele fazer a extração dos meus arquivos. Bom pessoal, fez a extração, Foi feita a extração aqui dos arquivos dessa pasta MariaDB 10.11.2 WinX64, 64 bits. Aqui a gente pode ver a configuração, a configuração não, a disposição das pastas, beleza? E aqui dentro dessa pasta eu vou criar um arquivo .bat, certo? Que é um arquivo, por assim dizer, executável do Windows, versão DOS. A grosso modo seria isso aqui. Então a gente vai criar um script de inicialização para o nosso banco de dados. Tudo bem? Então para isso aqui eu vou abrir um Notepad, Notepad++. Recomendo também outra instalação que é essencial para quem está trabalhando com Windows, Notepad++. Aqui no Notepad++ a gente vai criar um código, tá, para poder executar nosso banco de dados, certo? Então mais uma vez trabalhando com esse camarada aqui. Bom, lembrando que a gente está trabalhando dentro desse diretório, tá certo? O que a gente vai fazer? A gente vai buscar aqui, ó, no bin, vamos verificar aqui, ó, dois executáveis, MySQL install db, esse camaradinho aqui, a gente pode utilizar, e esse MySQL d, certo? Lembrando, MariaDB é um fork do MySQL, então por isso ele tem esses nomes oriundos aí do MySQL. E como é que a gente vai então criar o nosso arquivo? Vou copiar esse diretório aqui bin, certo? Que é essencial para nós. Vou colocar aqui no nosso arquivo. A gente vai usar duas vezes esse diretório, na verdade dois arquivos que estão aqui dentro. O MySQL install db, certo?
mysql install.db.exe password igual secret, ou seja, a gente está definindo a senha do root, o usuário root do nosso banco de dados, certo? E o outro, né, que é o MySQLD, para poder inicializar desculpa, a instância do nosso banco de dados. Bom, isso daqui é o nosso arquivo. Tá? Eu vou deixar, aliás, no descritivo do vídeo esse conteúdo, certo? Lembrando que esse diretório aqui, pessoal, aqui, ó, ele é variável, vai depender de onde você estiver trabalhando, tá? Eu estou aqui na pasta documentos, dev, MariaDB, tá? Esse diretório aqui pode ser variável, dependendo da instalação que você for fazer. Então lembre-se sempre de alterar ou atualizar esse diretóriozinho aqui, beleza? Vou salvar esse arquivo, lembrando que é um arquivo executável BAT. Então esse arquivo executável BAT vai ficar, vou deixar aqui dentro da pasta do MariaDB, certo? Vou copiar aqui, para cá, salvar, vou dar um nome para ele de start.bat, start.bat, salvei e está aqui o nosso arquivo start.bat, certo? Salvo aqui dentro do diretório do MariaDB. Bom pessoal, com o nosso arquivo start.bat definido, né, apontando aqui para o diretório correto, certo? Para os programas corretamente, o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa então delimitar a sua execução. Bom pessoal, como é que a gente vai fazer então a execução? É simples. Agora é só dar dois cliques, né? Ou então abrir uma janelinha do DOS. Eu vou dar dois cliques aqui nesse camarada. E ele vai fazer o que? Vai criar o arquivo ini.file. Na primeira execução, certo? Ele vai criar esse arquivo ini.myin ali, tá certo? E vai tentar executar o banco de dados. Ele vai pedir aqui um acesso à rede, a gente pode permitir, certo? Se você não for administrador da máquina, você clica em fechar a janelinha e vai estar tudo tranquilo também do mesmo jeito. O importante, ele vai chegar nessa mensagem aqui, ó, tá? De porta 3306 rodando o MariaDB, certo? Por isso aqui a gente já está rodando o nosso arquivo com o root configurado com a senha secret, tá? E é só executar. O próximo passo agora então é fazer a execução do debugger, na instalação e execução do debugger. Aqui eu posso vir aqui dar um Ctrl C, certo? Fechar meu arquivo, beleza? Então tá aqui. Ele criou essa pasta data, certo? Com os arquivos que são de dados do MariaDB. Pessoal, aqui eu vou mostrar para vocês que eu fiz uma outra instalação, né, usando aqui o diretório MariaDB, eu renomeei o diretório, né, fiz uma outra instalação, criei um start.bat, né, só mudei um pouquinho aqui o start.bat, fazendo o que? CD, né, ou seja, ele vai caminhar até o diretório bin da minha instalação e ali dentro ele vai executar. Então, só para vocês verem que funciona também da mesma forma. Aqui, como é uma instalação nova, ele está fazendo tudo de novo, né? Criando o my.ini, os arquivos de configuração, definindo o root. E aqui, da mesma forma, permitir acesso. Eu vou fechar, né? Isso daqui já está rodando na porta MT306. Então, mais uma vez, ok, a minha instalação. Ctrl C para finalizar. Fechei. Estamos novamente com uma instalação válida, tá? Então existe essa outra forma aqui de proceder com o start.bat, ok? Então agora o próximo passo a gente vai fazer o que? A gente vai buscar o debugger. Bom pessoal, com o nosso MariaDB aqui já configurado, né? A gente vai voltar aqui para a nossa pesquisa e vamos buscar aqui o debugger, tá? Esse IDEzinho aqui é bem interessante, a gente vai baixar aqui o debugger community, tá? Ele serve
não só para o MariaDB, ele consegue trabalhar manipulando vários outros bancos de dados, né? E da mesma forma que a gente fez para o MariaDB, olha só, aqui tem uma lista, né, vários bancos de dados que ele consegue trabalhar, mas existem vários, desde que você tenha o drive JDBC adequado para o seu banco de dados, certo? O Debiver ele é uma construção um programa construído utilizando Java, certo? Então, e também por trás ele utiliza os arquivos, os drivers JDBC, que são os arquivos de conexão para banco de dados em Java, certo? Vou escolher aqui, como eu estou trabalhando com Windows, eu vou escolher essa versão zip, tudo bem? Esperar para fazer o download aqui. Já vou aqui escolher meu diretório dev e vou baixar aqui o download, o arquivo, desculpa. Então vou caminhar para o meu diretório dev aqui. Debiver CE, por quê? Porque é Community Edition, certo? Clicar com o botão direito aqui, 7-zip, extrair aqui, já vai estar extraindo aqui o Debiver. Lembrando que eu estou com duas MariaDB porque eu fiz duas instalações aqui, tá pessoal? Só para demonstrar o start.bat diferente, certo? Estou baixando aqui o Debiver, ele vai fazer essa instalação, essa descompactação aqui, beleza? Vou finalizando aqui a extração dos arquivos, certo? Agora a gente tem aqui o Debiver. O Debiver é muito simples, né? Como ele é Java, ele é um programa feito em Java, certo? Ele traz aqui uma versão da JRE, que é o Runtime Environment, né? O ambiente de runtime aqui para execução de programas Java, certo? Bastando então somente clicar aqui nesse debiver.exe a fim de que ele seja executado. Aí ele vai começar a sua execução dessa forma aqui, tá? Ele vai abrir aqui o executador, o executável, tá? Vou fechar aqui para vocês verem que não precisa daquele também. Tá perguntando se eu quero criar uma base de dados de exemplo, não quero isso agora, beleza? Vou fechar aqui para começar depois do zero. Bom, aqui é um ambiente padrão, né? Aqui a gente teria as bases de dados nessa janela à esquerda e aqui à direita as execuções. Primeiro de tudo, nós precisamos executar o nosso banco de dados. Então vamos dar um start aqui. Está executando na porta do D306, que é a porta padrão do MySQL, MariaDB. Pronto, está executando. Nós temos um banco de dados gerenciável. Agora nós precisamos fazer o quê? Criar uma base de dados. Primeiro a gente precisa estabelecer a conexão. Beleza? Bom, como é que a gente faz a conexão? Aqui à esquerda, né, nossa aba de projetos, de conexões, botão direito, e vou fazer aqui, desculpa, esse botãozinho aqui de conexão, né, vou clicar nele, vou escolher aqui uma conexão que eu quero, certo? MariaDB, ó, tem a possibilidade de MariaDB, ou no botãozinho aqui direto ele vai abrir para nós. Eu vou pesquisar aqui, a nossa conexão é SQL, MariaDB, está aqui, eu posso usar o filtro, MariaDB, escolhi, avançar, certo? Aqui é localhost, né, que é o nosso computador local. Se fosse em um ambiente em rede, né, você poderia estar passando o IP, o endereço da rede, a porta é 3306, o usuário root, que é o padrão, né, e aqui aquela senhazinha que a gente estabeleceu, secret. Tá? Ok, posso deixar para salvar. Vou testar minha conexão. Uma coisa que é importante observar aqui, quando a gente baixa o Debiver, ele não tem drive de conexão nenhum, para banco de dados nenhum, né? Ou pelo menos bem restrito, né? Para o MariaDB, por exemplo, não tem. Então, quando eu clicar em testar conexão, ele vai fazer o quê? Vai fazer o download do meu drive JDBC. Olha só que interessante. Já pediu aqui, ó, quer fazer o download do drive e tal? Sim. Então, eu vou clicar em download. Ele vai proceder com essa aquisição desses drives JDBC. Já fez a conexão rapidinho. Ok.
Pronto, posso clicar em concluir. E estou aqui com a minha conexão de banco de dados local, né? A gente observar que não tem esse banco cinza aqui, é padrão do MariaDB, né? Então, banco de dados, base de dados nossa não existe ainda, certo? Nós temos ainda nenhuma base de dados para trabalharmos com o nosso banco de dados. Pois bem, pessoal, chegando agora então no momento de criar a nossa primeira base de dados, né, seria assim, um pontapé inicial. O nosso MariaDB está rodando aqui, né, como a gente pode observar, né, já temos a nossa conexão aqui. Eu vou abrir um editor de SQL, uma janelinha, né, e utilizar aqui create database, chamar de minha base, ponto e vírgula, Ctrl Enter, tá certo? É execução do meu comando, tá? Então você pode ver aqui, executar o comando, né? Ctrl Enter. Aqui a gente depois vai dar um apanhado do que esses menus aqui podem estar fazendo, tá certo? Então Ctrl Enter, eu executo, tá lá, criou a minha base de dados, chamada minha base. Ela não apareceu aqui, eu vou vir aqui com o botão direito, mandar atualizar. Está lá, minha base criada como uma base de dados. Eu poderia estar utilizando o quê? Botão direito, Create New Banco de Dados, tá certo? E aí eu configuro aqui a meu char7, né? Tipo base 2, alguma coisa assim, certo? Ok. Também criaria uma base de dados. Então, mas é interessante lembrar do uso, né, dos comandos aqui do SQL. Ok? Bom, pessoal, então aqui com a nossa base de dados, né, criada, certo? Eu vou fazer o que? Eu vou criar a minha primeira tabela, né? Eu tenho aqui um scriptzinho, vou criar uma tabela chamada tarefa na base de dados minha base. Ela vai ter três campos: ID, certo? Do tipo big int, não nulo e auto-incrementado. Descrição, que é um tipo de texto, né, varchar, com 150 caracteres, também não nulo. E data, que é do tipo date, que pode ser nulo, certo? Eu defini aqui a minha primary key, né, que é a minha chave primária, certo? Vocês podem estar pesquisando aí, tá, certinho, o que que é o identificador, né, dos meus registros, né? A engine aqui é InnoDB, default, char7 UTF-8 e o colete UTF-8 também, Unicode, certo? Quando eu posso observar aqui, eu estou sem tabela nenhuma, né, na minha base. Ctrl Enter, criou aqui a minha tabela, posso atualizar e está lá criada minha tabela tarefa com as três colunas conforme estipulado. Beleza? A partir daí a gente pode trabalhar então com o nosso banco de dados MariaDB e o dbeaver. Só lembrando que para utilizar o dbeaver nesse estilo de trabalho, tem sempre que inicializar o MySQL, aqui no caso o MariaDB, desculpa, certo? Se eu fechar aqui o dbeaver, tá? Pediu para salvar aqueles scripts ali, eu não vou salvar, beleza? Se eu fechar o dbeaver ali, o que ele vai fazer? Ele vai, e fechar o meu MariaDB, tentar executar novamente o dbeaver aqui, ele não vai encontrar a minha base de dados. Tá? Vamos verificar aqui. Vou abrir, tá vendo? A MariaDB não está aberto. Ó, já não tem a conexão aqui, ó. Então já deu erro, tá? Lembrando disso daí, desse detalhe. Beleza? Obrigado, pessoal. Até a próxima.